Muito bem. Nós falamos que íamos mostrar um livro, nós já até mostramos este livro, mas eu faço questão, porque é um livro até que pretensioso pelo tema, pelo título do livro, não é? Manual Prático do Espírita, publicado pela editora Pensamento. Excepcional. Não foi de forma alguma aceito dentro do movimento. É um livro que se encontra em muitos casos, muitas casas, lá esquecido na biblioteca, lá enfiado no canto de prateleira, mas não foi um livro manuseado, porque o nome próprio está dizendo Manual Prático. Então ele teve a intenção de dizer que este livro é um manual. Ney Pietro Pérez, que é o autor, Ney Pietro Pérez, é uma criatura de alta cultura, cultíssimo, entende? E da lide da ciência, se vocês pegarem as referências sobre o autor, vocês ficarão encantados de ver o tanto de capacidade que tem este autor, entende? Só que não teve penetração. Por causa do quê? Por causa do preconceito. Eu digo isto por experiência pessoal, vivida da minha experiência de espírita. Infelizmente, o que vai fazer? O movimento é assim. Não é? Não deveria ser, mas o movimento é assim, não é? O preconceito, a mal interpretação, e com isso quem perde? O movimento espírita, porque a doutrina não perde absolutamente nada. A doutrina permanece a mesma, mas o movimento sim fica a desejar. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que publicam-se hoje em dia algumas obras que eu diria são obras com todo respeito, mas não deixo de falar, obras imaturas, entende? Imaturíssimas, mas coloca uma moldura em torno da matéria e faz com que ela se torne vendável, né? Isso é comprometedor. Não compromete a doutrina, porque a doutrina é pura. A doutrina está embasada nos 5 livros que nós conhecemos. Quiseram até, me lembro, há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, nem sei como isso continuou, entende? Não sei, né? Modificar a obra da doutrina, os livros da doutrina, porque estavam obsoletos alguns termos, algumas questões, e começaram. Isso veio lá de Brasília, entende? Num líder lá de Brasília, que hoje nem sei como que deve estar. Não saberia falar absolutamente nada dele, mas eu estive lá em Brasília com uma equipe e ficamos sediados no centro deste médium lá de Brasília, né? Infelizmente, ele publicou o Livro dos Espíritos, publicou o Evangelho,
com mudanças, mas mudanças segundo a visão dele. Isso deve ter sido retido pela Federação Espírita Brasileira, porque tudo que nós fizermos que diz respeito à doutrina espírita, nós ficamos sob o jugo da Federação Espírita Brasileira, né? Nós não podemos... hoje publica-se o tanto que quiser. Nós vimos num das feiras de livro que eu participei há pouco tempo atrás, um dos médiuns publicando um número imenso de livros que ele escreveu, entende? Mas não passou pelo crivo e pela peneira da Federação Espírita Brasileira, porque hoje pode-se publicar o que quiser, o que quiser. A facilidade de se publicar é muito grande. Então, hoje se publicam inumeráveis obras que precisam ser muito bem analisadas para ser recomendada. Eu não saio, com todo respeito, do caminho de Francisco Cândido Xavier com as suas obras maravilhosas. André Luiz, Emmanuel, inumeráveis outros, não é? Bezerra de Menezes, Dona Ivone do Amaral Pereira, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e outros, não é? Dentro deste contexto, dentro dessa análise, né? Mas fora isso, tem inumeráveis livros que nós precisamos tomar cuidado. Continuando. De fato, continua a doutora Batá, após um certo período de prática de meditação regular e constante, percebemos que dentro de nós se estabelece um ritmo e um fluxo e refluxo de energias de dentro para fora e de fora para dentro, que é semelhante a uma respiração interna, como a sístole e a diástole do coração, que cria o equilíbrio e a harmonia entre vida subjetiva e vida objetiva, entre o si e a personalidade. Nisso também somos o símbolo e o reflexo do macrocosmo, pois esta respiração interior, este rítmico fluxo e refluxo de energia que se evidencia pouco a pouco, reflete uma verdade universal e transcendente, isto é, a que é chamada pelos orientais a grande respiração de Brahma, e que é, na realidade, o movimento rítmico de involução e evolução, que regula os ciclos de manifestação. Nós vamos encontrar muito a miúde as palavras esotéricas dos orientais, como, por exemplo, Manvantara e Pralaya, que é a respiração de Brahma, no fluxo e refluxo. Continuando, quando o Uno se manifesta e emana do si suas energias, há uma descida, uma involução do divino numa gradativa densificação até produzir a matéria sólida. A seguir, porém, estas mesmas energias, ao atingir o ponto mais baixo, tendem a subir, novamente a voltar à sua origem. Produz-se, então, um movimento de ascensão,
depois de um desvio, movimento que gera a evolução e a gradativa transformação, ou redenção da matéria com atrito e sofrimento. As energias divinas cristalizando-se, diz ela, em matéria densa, tornam-se inertes e opõem, por isso, mesmo uma resistência inconsciente ao impulso evolutivo. Este atrito produz o nascimento de um terceiro fator, a consciência, o filho simbólico da união do espírito com a matéria. É um texto que precisa ser estudado. Eu tenho enviado a vocês, pelos vídeos, o texto. Sugeri a vocês que fizessem um caderninho, não é? Sobre meditação. Todos esses dizeres eu vou enviar para vocês. Portanto, o que vai acontecer? Vocês vão formar um livrinho. Um livro que vai se intitular O Espaço Interior do Homem. Capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal. Entende? Que vai, assim, no todo, dar a globalidade do ensinamento sobre a meditação. Voltaremos.